Olá, eu sou o professor Delvacir Costa e nós estamos iniciando a terceira aula do nosso curso avançado de comunicação e oratória. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a oratória propriamente dita, o seu desenvolvimento, a sua história. Conhecer a história da oratória do passado aos dias de hoje nos estimula na arte de aprendermos a nos expressarmos socialmente e profissionalmente. Mesmo nos dias de hoje, em que a sociedade moderna conta com os mais diversos recursos e tecnologia para transmitir mensagens e ideias, a capacidade de falar bem em público pode ser ainda mais importante para que um indivíduo conquiste o seu destaque, o seu espaço. Não adianta ele ter toda a tecnologia a seu dispor se ele não souber se comunicar, se ele não souber falar em público. É por essa razão que os ensinamentos sobre oratória perpassam séculos e se mantêm vitais e atuais para quem precisa e quem deseja cativar sua plateia através de um discurso, de uma palestra ou de qualquer outro tipo de apresentação pública. Vamos conhecer um pouquinho, então, da história da oratória, do passado aos dias atuais e a sua importância para o desenvolvimento da sociedade. A maioria dos estudiosos concorda que a oratória tem uma data oficial de criação. O primeiro manual de retórica de que se tem conhecimento, que se tem registro, foi produzido no século V a.C., na cidade de Siracusa, na Sicília. Hoje faz parte da Itália, naquela época fazia parte da Grécia, e foram dois gregos, Tísias e Córax, os autores do manual, e foram os primeiros a ensinar o uso da oratória de maneira sistematizada e profissional. Com o passar do tempo, com o passar dos séculos até, foi o filósofo grego Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., quem deu o maior impulso para o estudo e o desenvolvimento da oratória em sua obra Retórica. Retórica, aliás, é um livro que é profundamente estudado até os dias de hoje. Na antiguidade, a oratória era uma ferramenta à disposição apenas aos cidadãos de destaque, influentes em decisões políticas da sociedade ou pessoas ricas. Com o passar do tempo, com o decorrer dos anos, essa visão mudou e a arte de falar bem passou a ser vista como uma habilidade ao alcance de qualquer pessoa que quisesse e pudesse desenvolvê-la. Deixou de ser privilégio da classe mais elevada para se tornar popular e ao alcance de todos. Dessa forma, várias novas técnicas para o desenvolvimento de um bom discurso foram sendo incorporadas à prática da oratória. Na Idade Média, e apenas na Idade Média, foram adicionados os cuidados com a dicção, com a entonação, com o tom de voz, com os gestos, tudo isso para fortalecer o discurso de um orador. Aqui entra a questão da performance, não apenas da oratória, não apenas do falar, mas a performance no palco, no púlpito, ou aonde quer que o orador esteja, no oratório, quem sabe. Dessa forma, nós temos hoje, com o decorrer dos anos, o curso de oratória moderno que não abre mão, embora seja moderno, embora seja contemporâneo, embora seja atual, não abre mão de algumas bases clássicas do bom discurso. Por exemplo, Córax, ele sistematizou a oratória junto com o Tísias, e ele tinha três partes principais, que era a introdução, o proêmio, o desenvolvimento e a conclusão. E hoje, quando nós falamos, nós usamos essas três divisões dentro do nosso discurso, da nossa fala, seja ela qual for. E tudo isso é para que ocorra de uma forma
objetiva e natural, permitindo que qualquer pessoa possa se desenvolver, praticar e atingir um alto nível em sua fala, na arte de falar bem. Isso tudo porque a oratória, ela vai se adaptando aos novos tempos, à nova tecnologia, às novas demandas e exigências da nossa sociedade. Assim, a mistura do antigo e do novo na oratória permite que a sabedoria milenar e os avanços nos relacionamentos humanos caminhem lado a lado na preparação de um orador de sucesso. Como diziam os antigos gregos, fala-me para que eu te veja. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que você está aí aprendendo a oratória, para que a gente possa, de fato, falar e ser visto, ser percebido pelas pessoas. Os grandes oradores da antiguidade. Nós temos aqui três personagens, Demóstenes, Cícero e João Crisóstomo. Demóstenes pode não ter sido o maior filósofo grego, mas ele foi o mais eloquente, o que se comunicava melhor. Ele é considerado o grande orador da filosofia grega. Os romanos levaram a oratória para Roma com o nome de retórica, retor, boca, a mesma coisa que ores, que é boca, que é palavra, e Cícero, senador romano, foi o maior de todos os oradores romanos. A sua eloquência, a sua oratória era invejável. E depois nós temos no âmbito da oratória sacra, da religião, até o cristianismo, as religiões não necessitavam de oratória, por quê? Porque as religiões, elas poderiam ser familiares do clã, da tribo ou até do país, mas elas não se propagavam, não havia uma preocupação com o proselitismo, com o anúncio da sua fé para outros povos ou para outras pessoas. Só o cristianismo fez isso. Então, entra a oratória sacra, que é a adaptação da oratória para a pregação da palavra de Deus. E João Crisóstomo, aliás, esse nome, João Crisóstomo, tá? Crisol vem do ouro, né? E tomo de boca, de palavra. João Boca de Ouro foi considerado o maior de todos os pregadores da história do cristianismo. Depois dele, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, de Londres, foi também um grande orador, um grande pregador da palavra de Deus. Só que apenas a título de curiosidade, mas os grandes oradores da antiguidade são Demóstenes, Cícero, Demóstenes na filosofia, Cícero na política e João Crisóstomo na religião. Homens com os quais nós temos muito que aprender. Quintiliano, um outro poeta e orador e filósofo grego, ele disse algo que enche o nosso coração de expectativa, de alegria. Por quê? Porque há pessoas que dizem que oradores nascem prontos, nascem oradores. Até usa-se uma expressão que tem o dom da palavra. Quintiliano, ele disse, os poetas nascem, os oradores se formam. Poeta nasce, ele é poeta, ele tem uma veia poética, ele tem a poesia, a composição como algo inato e natural. Eu gosto muito de poesia, gosto de sonetos, e ao longo da minha vida, aí mais de 50 anos, 57 anos para ser exato, eu consegui compor um poema, um soneto que ficou bonito. Mas tentei com dezenas de sonetos e poesias que nunca ficaram bons. Eu não sou poeta. Música, tem gente que pega o violão, o teclado, uma folha, uma caneta e em pouco tempo ele compõe uma canção maravilhosa. Eu não consigo fazer isso. Ao longo da minha vida, eu compus duas músicas, uma ficou boa e a outra sofrível. Então, os poetas nascem. Agora, oradores se formam. Qualquer pessoa pode se tornar um bom orador. Qualquer ser humano pode se tornar um bom orador. Basta ter perseverança
e praticar muito até chegar à perfeição. Lógico, precisa aprender as técnicas. Duas coisas fazem parte da boa oratória. A primeira chama-se eloquência. O que é eloquência? Eloquência é a beleza, é a colocação correta dos termos, das palavras, é a capacidade de encantar, é a capacidade de atrair a atenção, é a capacidade de prender o auditório. Até mesmo as pessoas que não concordem com o que está sendo dito se encantam pela forma como está sendo dito. Isso é eloquência. Todo bom orador, ele é eloquente. Você não tem que apenas falar, você tem que encantar, você tem que cativar. E é aqui que entra a questão da eloquência, o uso adequado, estudado, planejado das palavras, das expressões, da citação. Toda a sua apresentação tem que ser profundamente preparada para que você tenha a eloquência, tenha a beleza. Em segundo lugar, tem a persuasão, é a força dos argumentos. Quando você fala, a não ser um stand-up, que é para divertir, quando você não fala apenas para informar, mas quando você está fazendo um discurso político, um discurso filosófico, um discurso religioso, você quer persuadir, você quer a adesão das pessoas à sua ideia. E aqui, então, os fatos, os argumentos bem concatenados, bem elaborados, bem ajustados, a ordem dos fatores, a lógica dos fatores, a cronologia das coisas ajudam para que a razão seja convencida, para que você persuada, para que você mexa com a razão das pessoas. A eloquência mexe muito com a emoção, a persuasão mexe com a razão. Você precisa ser persuasivo. O objetivo do curso não é aprofundar muito nesses termos, mas apenas mostrar que tanto eloquência como persuasão fazem parte de um bom discurso, de uma boa fala, e você precisa mexer com emoções, eloquência, e com a razão, persuasão, para que você se torne um bom orador. Há um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. A persuasão utiliza fatos concretos, utiliza estatísticas, informações incontestáveis, tudo isso para persuadir. E os seus argumentos são muito fortes, são muito coerentes, são persuasivos. Quais são os benefícios da oratória? Delvacir, estou acompanhando você nesses vídeos, nessas aulas. Quais benefícios eu vou ganhar com isso? O que vai somar na minha vida? O que vai agregar na minha vida a oratória, o estudo da oratória? Em primeiro lugar, você vai vencer o medo de falar em público. As pessoas têm medo. Depois eu vou mostrar uma estatística interessante. As pessoas têm medo de falar em público. As pessoas tremem quando vão falar em público. A maioria das pessoas tem um problema sério de insegurança. A insegurança gera um medo, e o medo de falar em público trava a pessoa ou destrói toda a sua habilidade, a sua fluência, e a pessoa não consegue falar em público. Isso é natural à maioria das pessoas. Segundo lugar, desenvolver qualidades como liderança. Eu falei lá no início, no primeiro vídeo, que as pessoas que se destacam, as pessoas que crescem corporativamente, dentro da hierarquia de qualquer instituição, são pessoas que falam bem. Uma outra coisa é o poder de síntese, a capacidade de resumir. Tem gente que fala bem, mas fala demais.
não tem a capacidade de sintetizar o assunto. Ela precisa de 30, 40 minutos para desenvolver o seu raciocínio, enquanto outras, em 5, 10 minutos, fazem a mesma coisa de uma forma menos cansativa, mais direta. Então, o poder de síntese é importante. A persuasão, já falamos sobre ela, para você persuadir as pessoas a te seguirem, a votarem em você, a tomarem uma posição de acordo com o que você lhes falou, tudo isso faz parte da persuasão. E a criatividade. A oratória não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser uma coisa cansativa, ela pode ser extremamente criativa, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Outro benefício da oratória é aperfeiçoar a linguagem não verbal. Nós já falamos que o corpo fala, eu citei aqui a performance, que entra na oratória, faz parte do pacote da oratória a partir da Idade Média, é a linguagem não verbal, quando você usa o corpo, não apenas as mãos, não apenas os braços, mas você usa o corpo todo para se comunicar, os olhos, as expressões faciais, tudo isso fazem parte, ou tudo isso faz parte da linguagem não verbal, e a gente precisa aperfeiçoar. Mesmo em silêncio, você pode comunicar usando a linguagem não verbal. Elevar a sua autoestima, pessoa tem uma autoestima baixa, acha que não serve para nada, tem gente que se acha o pior dos seres, que acha que é o cocô do cavalo do bandido, e tem alguns que acham que são a mosca do cocô do cavalo do bandido, ou seja, pessoas que não se valorizam, que têm uma autoestima doentia e muito baixa, e de repente começam a falar em público. E à medida que vão falando em público, vão sendo elogiadas, vão sendo procuradas para falar mais, recebem novas oportunidades, e isso faz com que a autoestima da pessoa vá crescendo e ela comece a se valorizar mais e acreditar mais em si mesma. Outra coisa, desenvolver a autoconfiança. O medo de vencer, de falar em público, o medo de não dar conta do recado, aí você começa a falar, as coisas começam a fluir, você vai aprendendo e isso eleva a sua autoconfiança. E tanto a autoestima quanto a autoconfiança, elas podem migrar, elas podem ser transferidas para outras áreas da sua vida. Você começa no palco, você começa no púlpito e, de repente, essa autoestima e essa autoconfiança vão melhorar em outras áreas da sua vida, nos relacionamentos, na vida profissional, enfim, na sua vida cotidiana. Isso é um benefício tremendo da oratória e do uso da oratória. Uma outra coisa que a oratória nos ensina é cuidar melhor da imagem pessoal, cuidar mais de si mesmo, questão de asseio e de apresentação, de vestimenta, você passa a se preocupar mais com a sua imagem. Até lembrando, e nós vamos falar sobre isso, que a primeira impressão é o que fica, então, de repente, você vai se apresentar de qualquer forma, as pessoas não vão te valorizar. Então, uma pessoa que está aprendendo a falar em público, que está estudando a oratória, ela passa a cuidar mais da sua imagem pessoal, da sua apresentação pessoal. Tudo isso entra naquele pacote da performance que eu já falei. Aperfeiçoar a técnica cada vez mais. Eu já perdi a conta dos cursos de oratória que eu fiz ao longo da minha vida. Eu leciono oratória, sou instrutor, facilitador ou professor, como você quiser, de oratória há praticamente 30 anos. Mas ao longo desses 30 anos eu vou fazendo outros cursos, eu vou participando de oficinas de oratória, por quê? Porque eu quero aperfeiçoar a técnica e me tornar cada vez melhor. E essa técnica de falar em público, ela é aperfeiçoada ou aperfeiçoável, se é que existe esse tema, né? Se não é um neologismo, e você vai crescendo e vai criando novos caminhos, novas formas, novo estilo, e vai crescendo e se aperfeiçoando. Por que nós temos medo de falar em público? Por que temos medo de falar em público? Você sabia que as pessoas preferem morrer do que falar em público? Ué,
Como assim? Prefere morrer do que falar em público? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e deixa eu mostrar aqui primeiro essa pesquisa, qual o seu pior medo? O jornal em inglês Sunday Times, ele fez uma pesquisa e descobriu que 19% das pessoas têm medo da morte. 32% tem medo de altura e 41% dos entrevistados tinham medo de falar em público. Ou seja, pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Mas por que isso? Qual a razão para termos tanto medo de falar em público? Os cursos de oratória, eles trazem, a maioria deles, vários medos, vários motivos para se ter medo de falar em público. A lista, das razões desse medo, ela pode ter 5, 6, 8, 10, até 20 ou 30 razões. Eu comecei a estudar e comparar e fui incorporando um ao outro e eu cheguei a 3 medos, ou a 3 razões, melhor dizendo, 3 razões para se ter medo de falar em público. Tá? Então, aqui, deixa eu me achar aqui. É, vamos ver isso aqui primeiro, depois a gente vai lá nos medos. Então, algumas possíveis reações diante da plateia. Primeira reação, suor excessivo, mãos úmidas, aquele tremor, bate palma com os joelhos, né? Fica tremendo, é complicado. Dor de cabeça é uma possível reação, lembrando que nem todas as pessoas têm todas essas reações. Tá? Algumas têm uma ou outra e algumas têm várias dessas reações, mas são reações possíveis e relativamente comuns. Tá? Taquicardia, o coração dispara, coração acelerado, você não consegue controlar aquela ansiedade, aquela adrenalina toda. Tá? Tremura nas pernas, fica instável fisicamente, a secura na boca, tem que tomar água, aquela boca seca, toma um gole d'água, daqui a pouco a boca está seca novamente. O rubor, a vermelhidão facial, né? Fica vermelho de vergonha, de medo. A voz presa, a voz falha, a voz trêmula. Alguns começam a gaguejar, são algumas das possíveis reações. Tá? Outra reação, pigarros, e não consegue se livrar daquele pigarrinho. Tem gente que tem náusea, tem gente que dá diarreia por ter que falar em público antes, durante ou depois. É natural, isso é normal. Esquecimento, branco de memória, o que eu ia falar? Meu Deus, o que eu estava dizendo? Me perdi, deu um branco, não lembra de mais nada. E não adianta você ter anotações. Você tem anotação, aí você olha e o negócio não faz sentido. Você tem um branco total. Vontade de sumir, vontade de ir embora, vontade de fugir, um terror inexplicável, tudo isso faz parte. Então vamos lá, quais são os 3 maiores medos, ou as 3 maiores razões para o medo? Eu analisei, como eu disse, eu estudei e eu cheguei às seguintes conclusões. Primeiro, medo de sair-se mal na apresentação. Medo de sair-se mal na apresentação tem a ver com vergonha, com a vergonha social. E essa vergonha social, essa timidez, ela tem a ver com autoestima. Pessoas que tiveram experiências negativas, que tiveram momentos que não foram muito bem e aquilo marcou, e às vezes está perdido lá no subconsciente, você nem lembra do acontecido, mas quando você tem que falar em público, aquele medo vem, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão zombar, eu não vou dar conta do recado, eu vou me sair mal, vou fazer, o gaúcho diria, eu vou fazer fiasco, eu vou pagar mico. Aí você lembra que lá na escola, na primeira série, você foi ler em público, foi apresentar um trabalho e todo mundo riu de você. O que você não lembra é que lá na escola, na primeira série, quando qualquer aluno fosse apresentar o seu trabalho e fosse falar, todo mundo ria, inclusive você.
Você não foi alguém que todo mundo riu e os outros aplaudiram, não. A garotada lá deu risada, apupou, vaiou, fez bagunça, até a professora lá, a tia da primeira série, mandar todo mundo parar. E você fez parte disso, mas você só lembra que você fracassou. A gente só lembra dos tombos que a gente leva. Então, tem gente que tem uma autoestima tão baixa que acha que não vai dar conta. Mas você pode. Você tem capacidade, você tem habilidade, você se preparou, você pode. Você pode fazer sucesso, você pode conquistar plateias. Você tem que acreditar no seu potencial, você tem que acreditar em você mesmo, você tem que acreditar na sua capacidade de superação. Os traumas, o que você passou lá atrás, os fracassos, eles apenas te aperfeiçoaram, apenas te fizeram crescer, a não ser que você não tenha aprendido nada com eles. Então, o medo de se sair mal na apresentação, o medo do que as pessoas vão dizer tem mais a ver com a autoestima do que com a oratória. E se você tem esse problema e não consegue superar e não consegue vencer, se você tem a fobia social, você deve procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, alguém que vai lhe ajudar a superar. Procure ajuda profissional. Mas a maioria das pessoas consegue se superar e se sair bem. 2, 3 apresentações, vai melhorando, vai crescendo. A primeira nunca fica perfeita. A primeira é sofrível, é razoável, é aceitável, mas você vai fazendo, vai insistindo, vai fazendo, e elas vão melhorando. Ninguém tira 10 na primeira prova que faz. Ninguém é ótimo no falar em público na primeira vez que fala. E mesmo aqueles grandes oradores, eles sempre estão se aperfeiçoando, sempre estão melhorando. Então, o medo de sair-se mal na apresentação tem a ver com a sua autoestima, com os traumas, com a dor da sua alma, com as dores da sua alma, da sua existência. E você precisa tratar da sua autoestima, não de oratória. Você pode ter uma excepcional, uma excelente oratória. Se você não tratar a sua autoestima, você vai ter problemas na hora de se apresentar. Você é fantástico, magnífico ou magnífica, mas tem traumas e dores não tratados na sua existência, no seu interior. Você vai ter problemas na hora de se apresentar. Por quê? Porque você não acredita em você mesmo. Porque você não é capaz de confiar na sua competência. Então, primeiro medo é o medo de sair mal, de pagar mico, de passar vergonha. Isso tem mais a ver com autoestima do que oratória. Segundo lugar, é medo do público. Medo do público. Medo do público. As pessoas acham que a plateia está ali para te vaiar. Gente, entenda uma coisa: quando a plateia vai numa fala sua, seja qual for a área que você for palestrar, que você for discursar, as pessoas estão ali para lhe ouvir, para aprender e para aplaudir. O público é seu aliado. Você já tem o público do seu lado quando você pisa no palco. Você só tem que manter o público do seu lado. Se você falar bem, se você atingir os objetivos seus e da plateia, se você tiver eloquência, se você for persuasivo, se você apresentar aquela fala que vai convencer, mexer e convencer as pessoas, você vai ter o público do seu lado até o fim. As pessoas vão lhe admirar, as pessoas vão lhe aplaudir, as pessoas vão querer ouvir mais, ouvi-lo mais vezes. Então, o público é seu aliado, o público está ali para lhe aplaudir. E você tem que chegar para o público e mostrar que você está feliz por estar ali, que você está feliz por ter aquelas pessoas ali. Gente, o meu medo quando eu vou dar uma palestra é que eu não tenha público. Chegar num auditório e ter um auditório vazio, ter meia dúzia de gatos pingados. Esse é o meu medo. O público é meu aliado. E eu vou fazer ali, eu vou criar uma cumplicidade entre eu e o público e nós vamos caminhar ao longo da palestra dentro dessa afinidade cúmplice para que termine tudo bem, para que eu saia satisfeito e para que o público saia satisfeito, para que eu seja aplaudido e para que o público me aplauda.
para que eu tenha consciência de dever cumprido e a plateia perceba que eu cumpri o meu papel. Então, o meu maior medo como palestrante é não ter público, e não o público. O público está do seu lado. Não tenha medo, não olhe para o público como inimigo, como adversário, olhe para o público como aliado e mantenha o público do seu lado ao longo da sua fala. Terceiro medo é o medo do seu material não ser bom. Se o meu material não for bom o suficiente, gente, com o que nós temos hoje de tecnologia, na palma da sua mão. Você pega um celular, digita lá o Google e você tem qualquer assunto que você precisar, você tem na internet. Se você fizer cuidado com o plágio, cuidado com a cópia, isso é extremamente perigoso, além de ser antiético e de ser crime. Mas se você fizer uma pesquisa na internet, você tem um material muito bom à sua disposição. Você seleciona, você organiza, você pega um pouco daqui, um pouco de lá, um pouco de outro lugar, incorpora tudo isso com as suas próprias ideias e prepara o seu material. Eu sou do tempo em que o sonho de todo estudante era ter uma Barça, enciclopédia Barça, custava caríssimo. Você pagava em suadas, não são suaves, em suadas prestações. Aí você ia e tinha o livro do ano, que vinha atualização durante 3 ou 4 anos, você recebia o livro do ano. Então, você tinha que pesquisar, aí você ia para outras enciclopédias. Eu lembro quando eu era menino, na cidade de Campinas, meu pai comprou uma enciclopédia, acho que, sei lá, 12 volumes, Enciclopédia Ilustrada Trópico. Eu fazia meus trabalhos de escola e minhas apresentações baseado naquilo. Hoje você tem material disponível na internet. Outra coisa, antes de apresentar, compartilhe com alguém, mostre para alguém, peça para alguém dar opinião, para alguém fazer uma crítica. Eu faço isso muitas vezes. Estou como instrutor de oratória todo esse tempo, como eu disse, quase 30 anos. Eu falo em público desde os meus 15 anos. Faz 42 anos que eu falo em público e eu ainda compartilho, eu mando para um amigo, eu mando para quem fala bem, para quem conhece, para quem é bom. Não mando para gente medíocre que não vai me ajudar. Eu mando para quem vai fazer uma crítica. Dá uma opinião, dá uma olhada, vê? E eu ouço as críticas antes de apresentar. Então, o meu material é bom. Por quê? Porque eu pesquiso, eu leio muito. Gente, ler é fundamental para falar bem. Eu leio uma média de 80 livros por ano. Ler aumenta o seu conhecimento, o seu vocabulário, abre a sua mente, leia muito, leia gêneros variados. Aí você vai lembrar, puxa, eu li um negócio lá, se onde for, pá, você vai lá e insere no seu material a citação de a citação de outra autoridade, então você vai enriquecendo o seu material. Você só terá um mau material, um material ruim, se você for preguiçoso, se você for relapso, se você for descuidado. Os 3 maiores medos: medo de sair-se mal na apresentação, cuide da sua autoestima, cuide da sua autoimagem, cuide de tratar as dores da sua alma, os traumas, as feridas, as cicatrizes emocionais. Medo do público. Entenda que você tem que ter medo de não ter público, mas o público é sempre seu aliado. Terceiro lugar, estude, prepare, se dedique, tenha um bom material e você vai vencer, e você vai falar bem, e você vai encantar plateias e conquistar uma audiência cativa. Quando você for falar, as pessoas correm para lhe ouvir e recomendo que outros façam o mesmo. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula e vamos continuar com outros vídeos, outras videoaulas do curso avançado de comunicação e oratória. Não esqueça, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, dá o seu like lá, ative o sininho, né, para que quando saírem outras
outros vídeos, outras aulas e outras áreas nas quais eu transito também, você possa acompanhar e estar sempre atualizado com as novidades no meu canal. Um grande abraço e nós vamos continuar treinando você para falar bem, para se tornar um bom orador, uma boa oradora.